Olá, você que está conosco, esse é o Caminhos do Espiritismo. E hoje nós temos a Marcele Oliveira, que é membro do Sejus, ela tem um mestrado em Desenvolvimento Sustentável, e nós vamos conversar sobre a parte final do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as dissertações. Isso é muito legal, porque faz um fechamento de tudo isso que nós viemos estudando ao longo de todo esse período com o Livro dos Médiuns. Então, eu vou saudar a Marcele, que é do Recife, Nordeste bem representado, e nós já vamos entrar no tema. Tudo bem, Marcele? Oi, Carla, muito obrigada, é um prazer estar com vocês novamente. Legal. Então vamos começar? Como é que a gente começa a conversa com esse monte de dissertação que nós temos aqui? Eu também vou pegar minha cola, vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre o capítulo de Dissertações Espíritas, que está lá bem no finalzinho do Livro dos Médiuns, e é um capítulo que Kardec separou sobre psicografias que falam principalmente do futuro do espiritismo, conselhos que são dados aos médiuns e as reuniões espíritas. E apesar de ser uma obra, né, que está com 150 anos, mais de 150 anos, esses conselhos, se a gente verdadeiramente prestasse atenção, talvez alguns incômodos fossem evitados durante as reuniões mediúnicas. Não só a reunião mediúnica, né? Porque a gente tem aí, hoje em dia, a moda é grupo de WhatsApp e a gente tem bastante divergência aí, tem muita gente ainda perdida perguntando se mensagem é verdadeira ou não. Então, vamos tentar falar um pouco sobre essas psicografias. Vamos lá, Marcele, orienta a gente, como é que a gente começa? Então, Carla, uma das primeiras psicografias que ele coloca para a gente vem nos pedir que a gente tenha bastante confiança na vontade de Deus e principalmente esclarecimento para compreender o que é que estava se preparando. O texto ele faz uma referência àquele momento inicial do Espiritismo, né? Mas esse conselho continua cabendo para a gente, que os espíritos dizem a Kardec que ele não ia ver naquela existência, né, os resultados do trabalho, mas que era necessário persistir com uma fé sólida, sem vacilações, uma fé esclarecida e principalmente pautada no exemplo, né, na vivência da doutrina espírita, no exercício da benevolência, no exercício do desinteresse, porque isso marca uma fé que age, não uma fé só baseada na fala, na teoria. E os espíritos já começam pedindo a Kardec essa perseverança para ele e, claro, serve para nós nesse momento ainda hoje, né? Então, essa questão de agir na benevolência, né? Nós temos muitos pontos aí que aquele movimento mais conservador vive falando, né? De agir na benevolência, mas agir na benevolência requer também uma educação cidadã, que engloba a questão política, claro. Aí nas dissertações nós não vamos ter isso, mas a gente eu acho que o nosso papel dentro dessa pedagogia, né, espírita, que nós somos alunas, nós estudamos também, é essa consciência que a benevolência não se faz assim, não é veio à luz, pum. Então agora nós vamos ser bons, agora nós vamos ser bacana, nós estamos seguindo as dissertações espíritas. Requer ação, requer construção, então tem todo aí um leque que a gente precisa trabalhar ativamente, e não só aceitando, assimilando tudo aquilo que nos dizem, né? Inclusive de dissertações. Mas vamos continuar, vamos lá. Isso, porque eu penso que uma coisa que a gente precisa aprender é que a bondade, o exercício da bondade, ela não está longe do exercício da crítica, né? E, por exemplo, uma das dissertações que tá aqui no finalzinho, ela fala de que o espiritismo ele está vindo no momento da humanidade em que, por exemplo, as comunicações entre os povos estavam ficando mais estreitas, né? E foi aquele momento do avanço da nossa capacidade de poder entrar em contato com outros países através do telégrafo e de outras tecnologias que estavam surgindo naquela época, finalzinho do século XIX, e que mostra como o espiritismo ele está encaixado com o avanço da ciência, da tecnologia, da nossa capacidade de raciocinar, da nossa capacidade de sermos mais políticos também. Então, o espiritismo ele caminha com a humanidade, ele não está para trás. Legal.
eu não sei se você vai falar especificamente os nomes, mas tem uma das mensagens aqui é de Rousseau, que eu acho muito legal. Então, eu vou te dar aí para você Uhum. continuar na tua sequência. Essa de Rousseau, ela é interessante porque ela diz assim que o estudo do espiritismo o espiritismo é um estudo inteiramente filosófico das causas ocultas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada esclarecidos. Ou seja, o foco da doutrina é principalmente o nosso avanço moral, né? Que a gente consiga olhar para as coisas de fora, para os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, mas que a gente busque essa reflexão dentro de nós, ou seja, como a gente está, como é a nossa contribuição, para onde a gente quer ir, né? Qual o nosso papel no mundo. A doutrina espírita ela vem somar, dentro das doutrinas filosóficas espiritualistas, com essa reflexão do propósito de vida, da razão da gente estar aqui, e que é uma razão elevada, né? Tem um sentido moral para a nossa existência. E que o espiritismo ele é uma alavanca que derruba as barreiras da incompreensão. Então, tudo o que se diz espírita, mas que provoca preconceitos, pré-julgamentos, tudo que provoca a divisão no sentido de eu e você aí, não é espírita, né? O espiritismo ele é uma doutrina baseada no diálogo, na reflexão, na provocação. Então, a busca é por superar as nossas barreiras de incompreensão em todos os sentidos, moral, intelectual, filosófico. Com nós mesmos, né? Porque eles ainda falam aqui em uma das mensagens, não sei qual que é, acho que é do espírito familiar, que fala assim, olha, se você se ofende com a verdade, tem uma barreira aí que é do orgulho, que impede que você veja quem realmente você é, né? Você, nós, né? Somos no mundo. Então, muitas vezes, a gente ainda está nessa barreira, né? Quando a gente começa a ter esse pensamento crítico, a formar essa questão de debater mesmo, a gente vê que mesmo na ala mais progressista tem gente que já se assusta. Então, esse processo educativo, ele é coletivo, ele não está limitado àquela época, ele continua hoje e realmente causa susto, às vezes, quando a gente fala alguma coisa, ou quando nós ouvimos algumas coisas, mas para a gente ver como é uma obra extremamente atual. Isso, se a gente pensar que talvez nós estivemos naquele momento inicial da doutrina espírita, que a gente não compreendeu esses conselhos, estamos hoje aqui tentando compreender, tentando vivenciá-los, é um exemplo de como esse processo educativo da nossa alma, da nossa individualidade, do nosso espírito, ele é um processo longo, né? É um processo de esclarecimento, de compreensão. E, por exemplo, uma das orientações que é dada aqui nas dissertações pede que que a gente precisa fazer essa divulgação, essa vivência na doutrina espírita com ardor. Mas em que sentido, né? Com ardor? Que a gente não viva o espiritismo de forma fria, indiferente, só quando a gente precisa de uns conselhos, só quando a gente precisa afastar, né? Como algumas pessoas. Estou obsediado, estou passando por um processo obsessivo, vou no centro espírita para resolver momentaneamente aquele problema e depois a doutrina espírita não serve mais para mim. E os espíritos pedem que a gente haja com mais ardor no sentido de aprofundar o que é que a doutrina pode promover de mudança dentro de nós, primeiramente, e como consequência disso, fora de nós, porque ele diz aqui, uma pequena brecha deixa aberta o espaço para entrar Deus, né? Então, assim, quando a gente vive essa experiência espírita com amor, com dedicação, com vontade, tentando compreender o que é o espiritismo, qual é a sua proposta filosófica, moral para nós, essa mudança que se promove em nós, ela vira um exemplo para outras pessoas. Então, a gente não precisa estar convertendo ninguém na base da violência, né? na base do proselitismo. A nossa própria mudança vai provocar no outro o desejo de conhecer o espiritismo por si só.
É até porque eles falam aos incrédulos, a persuasão não virá senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos sem exceção. É isso que você falou, é o exemplo, né? E ele fala, olha, guardai-vos sobretudo de violar a opinião, mesmo por palavras ou demonstrações públicas. Então, é muito importante nesse momento que existe uma cisão aí, né, do espiritismo, como existe, acho que na maior parte das questões de espiritualidade e religião, em que nós temos uma parte que é progressista, outra que está lá ainda na questão mais dogmática. Então, é importante nós sabemos que tudo tem um tempo, porque às vezes nós ficamos aflitos, né? Como as pessoas não compreendem. E aqui está escrito, né? Nessas dissertações, se não me engano, essa é de São Luís. Está escrito, olha, tem que esperar. Tudo tem jeito. Isso, paciência, né? O amor é paciente, né? E tem uma coisa que é muito boa aqui, que ela lembra para nós, aqui em uma das dissertações, que diz assim, olha, o espiritismo, ele é consolador. Então, assim, é maravilhoso a gente ter algo que nos afirma, que nos prova a continuidade da vida. Então, para quem perdeu uma pessoa muito querida, muito amada, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, uma pessoa muito querida, um amigo, uma amiga, saber que essa pessoa não deixou de existir, que ela está continuando sua trajetória, só que numa outra dimensão da vida, e que para nós mesmos, assim, essa vida ela não termina com a morte, ela tem uma continuidade. O que eu faço hoje não só me beneficia hoje, não só gera resultados para mim hoje, mas também me trará outros resultados para mim mais à frente. Então, isso é consolador. O Espiritismo essencialmente combate a ideia do vazio, a ideia do nada, a ideia nihilista. Né? A vida tem sentido, a vida tem propósito, a vida tem uma razão de ser. Esses dias eu estava numa conversa com um nihilista que acredita que acabou, não tem nada, né? E aí a gente cai naquela conversa, né? Como é que você explica a criação? As coisas existem porque elas existem. Né? E quando a gente olha essas dissertações, eles falam assim, olha, vocês têm que possuir firmeza nos vossos trabalhos espíritas, né? E estudar de coração, porque aplicando o espírito, né? O espírito aí no sentido mais filosófico, a vós mesmos, porquanto, como São Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. E os incrédulos, os fariseus da época, vos hão de vituperar e escarnecer. Eu sempre digo que eu estou cercada de fariseus encarnados. Não temais, será uma prova que vos fortalecerá se souberes entregar a Deus, a mais vereis coroados de êxito os vossos esforços. Nos tempos atuais, Marcelo, tá complicado. A gente acredita porque a gente tem isso com muita força dentro da gente, né? Mas tem horas que complica bastante. Se a gente pensar que hoje esse consolo que a gente tem, mesmo diante de toda essa dificuldade, é o resultado do esforço de outras pessoas que vieram antes de nós e que graças a esse trabalho anônimo, muitas vezes, a gente foi beneficiado com uma palavra consoladora, com um exemplo humanista, né, de como viver a vida, e que hoje é essa palavra, é essa orientação, é esse exemplo que, entre aspas, salva a nossa existência, a gente entende que realmente tem muito trabalho a fazer, não só para nós, mas para os outros. E aí chegam as orientações para os médiuns, né? Nós, médiuns, ou que nos consideramos médiuns, né? Olha a dica que vem para nós. Primeiro, a gente precisa aprender a ouvir a voz interna do coração, que fala ao coração e à mente. O nome dessa voz, os espíritos nos dizem que é a voz dos nossos orientadores espirituais. Então, veja só o que ele diz, a gente precisa aprender a ouvir. Olha que interessante, né? Eles estão constantemente conversando conosco, nos intuindo, mas raramente a gente presta atenção nessa voz. A gente ignora muito, a gente acha que é bobagem, enfim. Então, nesse sentido, somos todos médiuns, porque todos nós temos, sim, orientadores espirituais, e todos nós podemos ouvir dessa forma interior. Alguns raros conseguem ver e ouvir seus orientadores, né?
Eu Mas, só oi, paro fala. de ouvir o meu quando ele me dá bronca. Digo que é muitas vezes, entendeu? Eu tomo mais bronca do que qualquer outra coisa. Mas aí, às vezes, eu me faço de surda. Então, porque como pessoas assim teimosas que nós somos, a gente quer às vezes insistir em algumas coisas que eles já estão avisando, né? Mas é próprio do processo educativo, né, Carla? É uma relação de amor, de paciência deles conosco. E aí, como é que a gente faz para ouvir essa voz? A gente precisa entrar nesse processo de buscar a Deus, né? Uma amiga uma vez me disse uma coisa que eu levo para minha vida. Ela disse: Marcele, tudo que traz paz vem de Deus. Então, quando a gente precisa saber se algo é bom ou não para nós, quando a gente precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, a gente precisa parar, meditar, orar e sentir qual decisão nos traz mais paz. E às vezes essa voz, ela fala mesmo, e ela fala claramente. O meu orientador, né, como eu entendo que seja, ele é muito objetivo, muito objetivo. Então, às vezes eu tô lá meditando, meu Deus, será que eu preciso fazer isso? Será que eu devo ou não? E aí, às vezes, vem uma pergunta, tipo, isso te faz bem? Ponto. Né? Ponto não, interrogação, e me deixa lá com essa pergunta, porque os bons espíritos, isso está nas dissertações espíritas, eles não são impositivos. Eles não vêm mandar na nossa vida. Eles vêm nos aconselhar. Eles sempre nos aconselham para o bem, né? Eles não vêm nos tirar o trabalho da gente refletir sobre o que a gente está fazendo. Eles vêm compartilhar conosco essa busca pela verdade, essa maturidade que eles já alcançaram na nossa frente, e eles estão de um ponto de vista mais elevado. Então a gente tem que aprender a ouvir a voz que fala ao coração, que é sempre uma voz para o bem, não é uma voz que vai incentivar o preconceito, o prejulgamento, a divisão, o conflito, não, de forma alguma. É uma voz que tenta nos dar uma centralidade e uma conexão com Deus. Nesse mundo que a gente vive de tanta opressão e repressão, talvez até por isso que a escuta ativa muitas vezes fique prejudicada. Primeiro, porque é uma questão que a gente não tem tempo, nem falta tempo até para nós nos ouvirmos, né? E aí, quiçá ouvir essa espiritualidade que fica nos orientando, porque nós vivemos em função do que temos que fazer, do que devemos, do que não sei o quê, e aí essa paz realmente que nos eleva, que a gente pode tranquilamente meditar e seguir um caminho, muitas vezes ela é conturbada, ainda mais para quem é médium ostensivo, né? A gente sabe que tem as vibrações e a gente fica, às vezes, meio zonzo no meio. Você quer ter mais, relaxar, entrar nessa vibração, mas muitas vezes é muito difícil. Exato, e aí vem um conselho, né, dos espíritos, além desse, da gente procurar essa comunhão com os nossos orientadores, amigos. Eles também nos pedem que, já que estamos nesse ambiente conturbado, que a gente tome cuidado com uma coisa: os espíritos não estão a nosso serviço, né? Os bons espíritos principalmente. Então, assim, eles não são nossos serviçais que vão resolver nossos problemas porque a gente está pedindo, porque a gente está fazendo uma oração, uma prece e dizendo: resolva isso para mim, né? Não é desse jeito. Então, assim, quando a gente começa a achar que, pelo fato de eu estar me concentrando, fazendo uma prece, agora vou psicografar e vou receber uma psicografia de, sei lá, de um espírito elevado. E aí esse espírito vem, se comunica. Bom, começa a tomar esse cuidado, porque eles não estão, não são nossos funcionários, né? A gente tem que estar com o coração aberto. A gente pode evocar, Kardec fala sobre a evocação dos espíritos, mas é uma parceria, né? Os espíritos não estão a nosso favor, eles não chegam só porque a gente quer que eles cheguem, não é assim a relação, né? E, acima de tudo, a relação do médium com a sua mediunidade tem que ser uma busca pelo alvo mais elevado da vida.
E a mediunidade é um instrumento que vai nos ajudar nessa conexão com um propósito mais elevado da vida. E não para a gente estar descobrindo como é que eu faço para ganhar dinheiro, e não como é que eu faço para trazer o marido de volta, como é que eu faço para afastar fulano ou cicrano. Tem certas coisas, né? Eu estou trazendo isso dessa maneira, porque infelizmente elas existem, elas são reais, e elas tiram a mediunidade do seu foco, do seu propósito. É importante a gente lembrar que o dom da mediunidade, isso eles escrevem aqui, é tão antigo quanto o mundo. Então, os profetas eram médios, os caldeus, os assírios eram médios, Sócrates era dirigido por um espírito que inspirava, né, os princípios da sua filosofia. As próprias inspirações de Joana d'Arc eram mais do que eram vozes de espíritos benfazejos. O próprio Leon Denis tem um livro, né, falando sobre Joana d'Arc. Então, é importante a gente ver que isso é algo natural que nos circunda, porque ainda hoje existe uma construção aí, de tenho medo de espíritos, né? Eles estão aqui para nos ajudar, e mesmo os que não estão, fazem parte do nosso mundo. Do processo. Como também a gente tem que desconstruir a ideia de que o fato de sermos médiums, somos pessoas com superpoderes. Não é verdade, né? Não somos pessoas que vamos estar adivinhando coisas, vamos estar exercendo influência para estar afastando fulano de cicrano, né? Não, a finalidade da mediunidade é moral, né? Retomando Rousseau, a finalidade da doutrina espírita é moral, e aqui esse espírito Pierre Juti fala, a finalidade da mediunidade é moral, porque a proposta da doutrina é a elevação. E falando na Joana d'Arc, né? A nossa querida Joana d'Arc, ela traz uma coisa com muita competência, que é o perigo da vaidade, né? O grande escolho, né, a grande pedra de tropeço da mediunidade é a vaidade, não é outra coisa. É quando a gente começa a receber certas comunicações, porque a nossa mediunidade está fluindo mais, enfim, a gente está bem envolvido, principalmente no começo, com os nossos propósitos elevados, mas aí a gente começa a se surpreender com algumas comunicações elevadas e começa a achar que isso por si só já nos torna espíritos de primeira grandeza, né? E a gente esquece que somos parceiros e não donos desses espíritos elevados que vêm se comunicar através de nós. E toda comunicação dada, seja uma psicografia, seja uma psicofonia, seja o que for, a primeira pessoa que precisa se sentir orientada por ela é o próprio médium. Por conta desse perigo que é a vaidade, né? E o que é que a Joana nos pede? Que a gente se ligue a Jesus e que a gente se ligue aos nossos orientadores espirituais. E eu acrescentaria aqui, pedir uma licença a ela, que a gente ouça as pessoas que têm bom senso, capacidade crítica, de dizer, olha, eu acho que não é bem por aí, né? Cuidado com como você está levando essa comunicação, cuidado como você está se auto-julgando a partir desses espíritos que estão se apresentando através de você. Sempre vale a crítica de pessoas de bom senso. Legal. Bom, vamos seguindo. Eu esqueci de marcar o tempo, mas daqui a pouco a gente chega numa conclusão aí de quanto a gente já falou. Então, vamos seguindo. Bom, nós temos aí Pascal, nós temos vários outros médiuns dando orientação. Então, o que você separou aí, Marcele, mais para a gente? Então, fora isso que a gente acabou de falar, né, da importância da gente estar se ligando aos nossos orientadores, da gente tomar cuidado com a vaidade. O contrário da vaidade é o exercício da humildade. E o que é a humildade para o espírito de verdade? É o exercício da modéstia, né? É o exercício de levar a consolação de maneira, como ele diz, obscura, ou seja, eu não vou me autopromover porque eu estou beneficiando as pessoas através da minha mediunidade. E como orientação para as sociedades espíritas, ele deixa sempre que a gente procure realizar reuniões com um fim sério, né? A gente não está fazendo reunião para adivinhar o número que vai dar na lotérica, a gente não está fazendo reunião, mais uma vez, para estar afastando o espírito A ou B.
Não é assim, não é com esse propósito intencional, né? Que a gente procure, no começo das reuniões espíritas, fazer a prece, uma prece sincera, que busca a elevação, que busca a concentração de todos. Ele fala para nós que a gente precisa ser como um feixe, né? Sermos fortes, sermos unidos. Então, que a gente precisa superar milindres, superar dificuldades de comunicação, exercitar mais a tolerância, o respeito, a diversidade, a diferença entre nós. Veja, um conselho que está sendo dado há mais de 100 anos, e como ainda é difícil hoje, nas sociedades espíritas, nas reuniões espíritas, ver esse ideal de propósitos, né? Essa reunião, essa união de propósitos dentro de um grupo. E também, uma coisa que eu lembrei que está aqui para nós, é que o ideal é que essas reuniões, elas sejam reuniões de pessoas, como ele diz, familiares, no sentido assim, de pessoas mais próximas, que se conheçam, acho que justamente por isso, para se buscar um objetivo comum, né? Buscar uma unidade no grupo. Porque numa reunião que a gente tem ideias contraditórias, né? A gente começa a se distrair. Mesmo espiritualmente, a concentração, os fluidos, fica tudo muito difícil. Porque você está sentindo ali o antagonismo. Talvez esse seja o principal motivo que muitos de nós acabaram se afastando das casas espíritas que estão lotadas de bolsonaristas, porque o trabalho fica muito cansativo. Você simplesmente não flui, porque você está sentindo aquele antagonismo, né? Como nós ainda estamos num fluido em vibrações muito pesadas, a gente às vezes não consegue simplesmente, né, sublimar, deixar de lado, não, vamos aqui, tudo bem, o cara pensa que bandido bom é bandido morto, mas tudo bem, vamos fazer o trabalho. A gente não consegue, né? Então, assim, eu acho que é isso que vem muito claro. Eu não sei se é São Luís quem é que assina essa mensagem, mas enfim, é importante a gente falar isso. Bom, mais alguma coisa que a gente tem que passar, Marcelo? Não, eu acho que o que eu podia dar de conselho para nós, né, que a gente procure conhecer, né, o livro dos médiuns como um todo, principalmente, porque ainda hoje, apesar de estarmos nessa distância de tempo, né, da obra, a gente continua cometendo alguns erros bem iniciais por falta de leitura, de estudo sério, de aprofundamento dessa obra básica da doutrina espírita, que ela é, sim, tão conselheira, tão premeditória, assim, no sentido de nos alertar de todas as coisas que podem nos acontecer, como médiuns, como espíritas, como grupo espírita. Então, algumas coisas que a gente está vivendo hoje poderiam ter sido evitadas se a gente conhecesse melhor a doutrina espírita, Kardec, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e todas as obras iniciais, principalmente. Eu não sei se necessariamente poderiam ser evitadas, mas poderiam ser melhor compreendidas, porque eu entendo que tem uma parte que é do ser humano, né? O ser humano vibra naquela faixa ainda e que ele está de acordo emocionalmente com aquilo que o outro está fazendo de arminha com a mão, né? Então, ele está de acordo com aquilo. Às vezes até inconsciente, às vezes pode ser que a fala da pessoa seja uma fala de paz, permeada de evangelho segundo o espiritismo, mas inconscientemente ele está de acordo com aquilo lá da morte, de tudo isso que a gente está vendo aí, do sistema, né, neonazista e tudo mais, então ele inconscientemente está naquela sintonia. Então, não sei se isso a gente conseguiria evitar, mas talvez a gente conseguisse mais pessoas, angariar mais pessoas para o outro lado, através de um processo educativo, de consciência, e aí vem toda a questão, né? Vem os estados de Pestalozzi, vem Rousseau, então a gente poderia talvez fazer isso, mas realmente estudar é fundamental, porque eu acho que até eu, se eu não tivesse estudado, talvez eu ainda tivesse na outra equipe.
Vamos fazer assim, equipe A e equipe B, para não falar Aham, que a gente está falando mal, né, da parte aham. conservadora, mas talvez eu estivesse lá no outro time chutando bola. Então, E vale dizer que às vezes assim as pessoas estudam muito, lê muito, mas quando essa leitura, esse estudo nos transforma, nos ajuda a encontrar essa paz interior, esse propósito para a vida, essa busca por uma união, assim a gente se sente diferente. Não é possível, meu Deus, que a gente não se sinta diferente. Aí a gente começa a ver que mais uma vez, retomando Rousseau na psicografia, o sentido, o propósito da doutrina espírita é a mudança moral do ser humano. É isso. é importante a gente ressaltar, gente, que não é essa moral aí que do cidadão de bem que a gente bem tá falando, né? Esse não, porque ultimamente o que Aham, mais os conservadores falam é imoral, mas não é a mesma moral que a gente está falando, não. Muito diverso é, disso, é muito mais amplo, no sentido de sentimentos, de transformação de visão de mundo, de acolhimento da diversidade, de não julgar, que é uma coisa muito difícil, porque uhum, nós temos nossas lentes, né, nossos óculos, e a gente olha por eles, não tem jeito, né? Então, assim, é muito complicado, mas é esse sentido de progresso, de acolher o inclusão. todo, não de construir essa falsa moral que a gente tem hoje aí, porque a gente tem muita gente falando em moral, mas não fazendo Isso. nada, fazendo o contrário. Boa lembrança. Então tá bom. Então eu acho que é por aqui o nosso recado hoje. Desculpem que eu esqueci de marcar o tempo. Aliás, eu acho que eu mais esqueço do que eu marco. Mas esse aqui foi o Caminhos do Espiritismo. Nós somos os Sejus. Se você gostou, compartilhe, curta o vídeo, deixe os seus comentários. Se você quiser entrar para o grupo de estudos conosco, mande uma mensagem pela nossa rede do Facebook. E nesses tempos tão difíceis, se você tiver a oportunidade, faça uma doação solidária para a gente poder ampliar os projetos do canal. Um beijo, Marcele. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo.